Queridos alunos, e temos aqui uma coruja em grafite. Gente, ela tá em 3/4. Ela não tá em 3/4 de perfil, ela tá em 3/4. Aonde a gente visualiza o meio dela, ó, o eixo dela tá aqui. Eu não vou fazer o risco para não marcar o desenho. O eixo dela tá aqui, ó, o meio da cabeça. A gente sabe que qualquer marcação em figura humana ou em animal, a gente faz essas marcações para poder depois localizar proporção de olho, bico, boca, enfim, focinho, o que tiver que marcar. Ela está em 3/4. Primeira coisa que a gente tem sempre que analisar em um desenho que a gente quer fazer é em que posição ele vai estar. Então, eu já dei aulas também mostrando isso. A gente pode revisar isso nas outras videoaulas, mas olha só. Meio da cabeça, a gente vai fazer a curva aqui da direção onde estão os olhos. Já ensinei proporção a vocês também. Tem dúvida? Pega a proporção da medida da altura da cabeça. Ah, quero fazer só metade do corpo. Relaciona isso tudo, ó, à proporção dela em geral. Então, não, eu quero fazer pela medida dos olhos. Imagina uma proporção, uma medida de um olho que você queira fazer e relaciona a esse trabalho. Faz na altura, faz na largura, enfim, qualquer elemento que você queira encontrar para trabalhar a proporção nesse animal. Pode ser o focinho, pode ser o bico, pode ser o olho, pode ser a largura da cabeça ou a altura da cabeça. O negócio de vocês é vocês lembrarem de usar sempre essa primeira medida para tirar a proporção dos demais elementos dessa figura. Então, como ela está em 3/4, é óbvio que a distância entre esses olhos, geralmente a distância dos olhos da coruja são de 2 olhos, né? Ou seja, a gente sabe que na figura humana a distância entre os olhos é de 1 olho, na coruja geralmente são 2 olhos, quando ela está de frente. Ela, no caso aqui, ela está em 3/4, ou seja, tá levemente virada para um outro lado, né? Para o lado esquerdo em segundo plano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida do olho que eu defini e vou jogar 1,5 medida, que vai ser a distância entre os olhos dela. E assim, sucessivamente, a gente pode fazer o resto da proporção. Da altura aqui da cabeça, ou aonde começa, ó, o ângulo em diagonal para trabalhar o bico. Isso proporção. Gente, os traços para trabalhar essa forma da textura da coruja, vocês vão precisar de muito esfuminho. O que eu fui fazendo? Levemente com o meu 6B, eu fui dando os traços, fazendo volume, ó, sempre seguindo. Gente, o animal, a gente sempre segue primeiro, a gente começa pelo rosto, sempre marcando primeiro os olhos para dar profundidade e depois a gente vai começando a definir essa estrutura da pena ou do pelo do animal no rosto. Por quê? É mais fácil porque vocês vão seguindo essa relação do olho. Então, a gente sabe que os pelos e as penas, elas saem pela direção do olho, ó. Aqui fica mais curvo, eu faço curvo embaixo do olho, faço em diagonal um pelo um pouco mais reto, ou a pena um pouco mais reta em cima do olho. Aqui na direção, ó, que fecha, que vai para o bico, que vai para o focinho, que vai para o nariz, enfim. A gente vai fazendo nesse sentido aqui. Então, ela toda basicamente é feita pelo movimento das penas, do que ela tem aqui no corpo dela. E a gente vai texturizar muito com luz e sombra e aplicando esfuminho. Então, eu fiz muita sombra, apliquei, na verdade, muita sombra, mas todas elas muito leves, tá? E fui esfumando depois por cima. Toda ela tá esfumada, toda. Não tem uma parte dela que não esteja esfumada. Usei o esfuminho 1, mas vocês podem usar o que vocês tiverem aí, ou cotonete, ou algodão, um pedacinho de algodão no palito de dente. E ela foi trabalhada assim, tá bom? Todos vocês já têm potencial e capacidade de trabalhar fazendo textura, proporção, volume. Então, espero e aguardo o retorno de vocês com esse desenho. Um beijo!